sincronismo harmonioso para passar bem, longevidade, capacidade de lidar com os ciclos naturais da vida. Isso tudo é possível a partir do momento que a gente conhece um pouco mais sobre os setênios, ciclos de 7 anos que todos nós vivenciamos. E esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Letícia Borges, eu sou terapeuta holística e transpessoal e eu vou estar trazendo hoje para vocês um conhecimento que, a meu ver, é importantíssimo e que, se todas as pessoas soubessem do que acontece em cada fase da vida, a gente se tornaria muito mais consciente de todos os processos que acontecem na nossa vida e traria muita paz, discernimento para a gente experienciar cada fase natural da vida. Todos nós, independentes de acreditar ou não, perceber ou não, experienciamos na prática o que é viver cada 7 anos de nossas vidas. É importante, inclusive, para saber sobre nossos ciclos naturais e como educar as crianças, sejamos pais, professores ou parentes. Os primeiros anos de vida, os bebês estão muito conectados com a mãe. Primeiro por todo o período de gestação, depois por um contato mais próximo. Mas o que muita gente também não sabe é que até os 7 anos e meio, as crianças estão assimilando tudo que a mãe sente, pensa e faz, principalmente o que sente. Nós sabemos que a mulher em si tem uma intuição muito aguçada. Quando ela se torna mãe, isso fica ainda mais intenso. Mas é importante salientar que, assim como as mães, os filhos também sentem verdadeiramente o que a mãe está sentindo, esteja ela próxima ou não, conviva junto ou não. Então, por mais que a mãe esteja passando por situações complicadas ou difíceis na vida e ela queira mostrar que está tudo bem, no fundo a criança sente que isso não é de fato uma verdade. Então ela acaba reverberando isso no seu próprio corpo e no seu comportamento também. De 0 a 7 anos e meio, a criança capta a energia da mãe por ressonância. É a fase ideal para se conhecer e se reconhecer dentro das próprias emoções. E para isso é muito importante se dar nomes, porque é tudo muito novo. É muito novo para a criança lidar com esse mundo físico e lidar com o mundo interno também. Então muitas vezes ela sente algo que ela não sabe o que é. Cabe à mãe ou os educadores, os pais, os adultos que têm contato com essa criança de nomear esses sentimentos, porque mais na frente com certeza ela vai precisar deles. Eu indico o filme Divertidamente, que fala justamente sobre isso. E independente de julgamento, que tipo de sentimento é esse, é muito importante que se saiba identificar, seja raiva, nojo, amor, tristeza, carinho. Então cabe à mamãe ou adulto mais próximo de trabalharem juntos em prol dessa percepção. Quando a criança se sente brava, muito chateada, o adulto ou a mãe vai chegar próximo e vai dizer que aquela emoção que ela está sentindo é tristeza, ou se ela estiver muito brava, identificar se é raiva, se ela sentir alegria, explicar o que é esse contentamento, e a criança vai associando para entender primeiro a partir dela, para que mais na frente, no caso entre 7 anos e meio até 14 anos e meio, ela vai poder identificar isso no outro, no coleguinha, no irmãozinho. Mas primeiro essa fase, esse momento inicial acontece a partir do que ela reconhece nela própria, senão não tem como ela
identificar e reconhecer isso no outro, que é quando ela começa a assimilar e a traduzir o que é que o pai sente. Isso mesmo, de 7 a 7 anos e meio até 14 anos e meio, as crianças, elas estão captando o reflexo do que o pai sente. É nessa fase que ela começa a observar e a descobrir o mundo fora dela, fora do lar. Já começa a observar a sociedade a partir desse olhar para fora. Por isso que é importante, quando ela reconhece o sentimento dela, reconhecer isso no outro também. Nessa fase também que se começa a se desidentificar, porque tudo é muito para ela, muito no mundo dela até essa fase. Mas a partir desse segundo setênio, ela já começa a ter contato com o mundo externo, com o universo do outro. Inclusive, para os educadores, se a criança tiver alguma dificuldade na escola e os educadores precisarem chamar os pais, a partir do conhecimento desse setênio, ele pode, até 7 anos, convidar a mãe para uma conversa e até 14 a 15 anos convidar o pai para uma conversa, porque a criança está captando as informações, a energia deles. De 14, 15 anos até os 21 é quando o adolescente, ele já captou as informações do pai, da mãe, e agora ele amplia o universo, além do lar, além da escola, e agora várias possibilidades. Um mundo onde ele pode se encontrar e se desenvolver com novas tribos. Na busca desse novo eu é que vem um interesse pela autoidentificação através de outros grupos, grupos de amigos, grupos afins. Vem uma necessidade de construir um ideal e um contraste do que se vê na prática. O reconhecimento da própria sexualidade e da interação com o mundo à sua volta. Existe uma necessidade de trabalhar a questão do pertencimento. Muitas vezes é uma fase onde já se começa a escolher, a decidir sobre sua carreira profissional também. De 21 a 28 anos, o jovem começa a fazer perguntas relacionadas à sua identidade. Pode surgir a crise existencial também, uma vontade, o desejo de uma identificação espiritual ou de se reconhecer dentro de alguma instituição religiosa. A criatividade também pode florescer muito nesse período. 28 anos, 29 anos, é o que na astrologia a gente chama do retorno de Saturno. Inclusive é o período onde Saturno precisa para poder dar a sua volta. A cada 7 anos ele faz uma quadratura, mas quando ele chega em 28 e 29 anos, enquanto auditor do nosso ciclo aqui nessa experiência terrestre, ele vem observar o que a gente está fazendo aqui, o que a gente fez até agora e como é que a gente está consumindo o nosso tempo e nosso serviço aqui na Terra. Então, com 28 anos, que é onde acontece muitas situações, infelizmente, trágicas, para aquelas pessoas que não passaram no teste, mas aquelas que têm uma nova chance, elas podem refazer a vida delas. Então, 28, 29 anos é um período geralmente muito desafiador, muitos onde acontecem, inclusive, mudanças significativas, seja mudança de cidade, mudança de casa, ou a pessoa pode estar mudando de relacionamento, ela pode estar casando nessa época, ou ela pode estar separando também. Questões relacionadas à saúde, cirurgia, por exemplo, acontece muito nesse período porque é um aprendizado essencial para seguir nos próximos ciclos, nas próximas etapas da vida. Se nessa fase a pessoa teve muita dificuldade, ela passar por trancos e barrancos, isso vai acabar reverberando mais na frente. Mas quem está seguindo a cartilha, fazendo tudo direitinho, mesmo sem ter consciência, mas se possibilitando as oportunidades de cada ciclo, ela consegue passar bem, com saúde, fazendo as mudanças necessárias sem tanto sofrimento, porque afinal são mudanças radicais.
sai da zona de conforto. Geralmente, com 5 meses antes da data de aniversário, a pessoa já está começando a sentir. E aí a gente vem para o ciclo dos 35 anos, que é o momento onde se exige mais trabalho, dedicação para estruturar a vida, inclusive a vida profissional, vida financeira. É um período onde o foco no trabalho está intenso. Então, muita dedicação, muito investimento de tempo ou de dinheiro para se estabelecer financeiramente nessa fase. Por quê? Quando se chega aos 42 anos, esse novo setênio, é um período onde se pode usufruir de todo o trabalho exercido, plantado antes. Então é um momento de colheita. As primeiras colheitas desse período significativo começa a acontecer com 42 anos, que é uma fase onde a pessoa está muito voltada à família. Então ela quer se divertir, quer cuidar, quer propiciar momentos de prazer, de lazer para os seus queridos, sejam os pais, os filhos ou os amigos mais próximos. Então é um momento de passeio, de harmonia, de estar colhendo esses frutos junto com as pessoas queridas. Com 49 anos existe a possibilidade de querer reformular a carreira, de fazer algo diferente, inusitado, rever aquilo que não está funcionando bem, o que já mudou, o que você já não quer mais. 40 anos é um período de se reorganizar profissionalmente. Com 63 anos, ela se torna um psicólogo natural, porque já tem muita experiência, já sabe lidar com muitas situações, já tem soluções de várias questões que precisou se vivenciar. Então, a pessoa a partir dos 63 anos, ela consegue se dedicar e auxiliar, orientando outras pessoas. É um período onde a pessoa se torna um coach, um palestrante, um professor, mas assim, uma sabedoria tão natural e intrínseca que não existe naturalmente uma necessidade de dar orientações sem que seja solicitado, porque é uma fase onde a pessoa já consegue ouvir sem interferir tanto. E para quem não sabe, é um período muito bom para se estudar ou para voltar a estudar também, principalmente questões voltadas para o autoconhecimento, um curso de psicanálise, de psicologia, de coaching, de autoconhecimento, maneiras de intensificar ainda mais esse ajudar, esse auxiliar outras pessoas através da experiência e agora também do conhecimento. Com 70 anos existe um recuo de observar e pode ser que exista também uma vontade de escrever ou de passar esse conhecimento agora para mais pessoas, para grupos grandes. Com 70 anos, a pessoa ela tem capacidade de ser um mago, uma maga, onde se tem muito conhecimento e muita experiência. Com 77 anos, retoma a vontade de ir para as festas. Festas sociais, simples, com poucas pessoas, reuniões sociais, reuniões pequenas. É como se aflorasse essa vontade de renovar a vida social. Com 84 anos, já não é mais o período de ir para festas, agora é hora de fazer a festa. Isso mesmo, com 84 anos, o natural desse ciclo é de que as pessoas se voltem para querer compartilhar e viver a alegria, promover o encontro entre as pessoas, entre os familiares, movimentar a comunidade, juntar, criar, fazer encontros. Com 91 anos, a ideia é que a pessoa se torne um grande empresário, um grande administrador, com um olhar atento para cada setor. É a voz da experiência, onde se reformula todo o aspecto empresarial dos seus negócios. Gente, a cada ano que passa, a gente está mais propenso à longevidade. E viver isso da melhor forma possível traz a importância de se atentar para cada setênio.
Eu, quando fiz a minha formação de terapia holística e transpessoal, tinha um senhor e que, apesar de uma certa dificuldade de entendimento, ele estava tão disponível e tão aberto para aprender. Ele era dos alunos que mais faziam perguntas. Então, assim, não existe mais aquela ideia antiga onde só se aprendia, só se refazia a vida até determinada idade. Não existe mais isso. As pessoas estão cada vez em busca da jovialidade, e não é só na aparência física, é se abrindo também para o novo. Claro que não é possível generalizar, nada é generalizável, mas quando a gente identifica cada um desses ciclos naturais da vida da gente, é possível aproveitar com mais inteligência, com mais sabedoria, vivendo cada fase, vivendo cada momento com todo o seu potencial e inclusive compreendendo o momento da outra pessoa também, porque casais, por exemplo, que tem uma diferença a partir de 7 anos, 14, 21 anos, mais que isso até, é importante que se saiba qual é a fase onde cada um está vivendo aquela experiência, para somar, para entender, para auxiliar. Então, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O importante é que a gente entenda e se compreenda cada vez mais para ter uma vida mais leve, mais solta, mais adaptada a esses ciclos e essas fases que a gente experiencia, mesmo sem ter noção. Mas a partir do momento que a gente conhece, que a gente entende, é muito mais fácil, é muito mais leve aproveitar, inclusive, de todos esses benefícios de que essas fases e esse ciclo nos proporcionam. Eu vou ficando por aqui, te desejo um forte abraço e a gente se encontra na próxima semana. Até lá, tchau, tchau!